Meu Senhor. Yes. Bom dia, galera. Tudo certinho? Estão conseguindo me ouvir, me ver? Estão conseguindo ver aqui a tela do meu computador? Já sei que vocês já têm contato com esse sistema, então acredito que quem tiver algum tipo de problema deve ser aí da liberação da permissão para acessar o som de vocês, o vídeo de vocês, tá? Milena, Stephanie, Diego, Ana e Carlos, tá? Eu coloquei o horário aí, 2 horários para vocês, até avisei. Bom dia, Stephanie. Ontem eu acabei, o Thiago Cordeiro veio falar comigo ontem e eu acabei mandando para o Thiago, era umas 5 horas da tarde, o convite para essa reunião. E o Thiago acabou, não sei se ele não está no grupo de vocês, eu não sei o que aconteceu, que o Thiago não enviou o convite da reunião para o grupo. E daí eu fui falar com o Carlos super tarde ontem, e sorte que eu respondi, o Carlos veio falar comigo, porque para mim estava tudo certo, tá? E no fim a reunião foi mandada para vocês super tarde, o horário e tudo mais, tá? Mas eu deixei aqui também, ó. Eu coloquei os horários da reunião, eu coloquei no AVA também, tá? Mas eu deveria ter mandado para a Stephanie, para o Carlos também, para espalhar mais a questão dos horários. Eu agendei 2 horários em função que o sistema do Zoom, de forma grátis, ele só libera 40 minutos, às vezes não é o suficiente para explicar tudo, tá? Eu não liberei o som de vocês agora, porque eu prefiro responder via chat. Senão fica muito barulho e tudo mais, fica ruim de respondê-los, tá? Eu estou na página da licenciatura aqui, eu posso colocar aqui, deixa eu achar minhas salas. As minhas salas são bem ruins de encontrar. Eu tive que anotar aqui quais são as salas que vocês estão aqui. Vou colocar aqui o mais, né? Vou colocar 7º bacharel aqui, é tudo igual, tá? Todos os períodos de vocês são iguais. Pode ver que eu coloquei aqui o horário das reuniões também. Tá? Se alguém não estiver visualizando isso daí ou alguma coisa, me avise. Tá? A atividade do fórum é referente à chamada de vocês, tá? Então, deixa eu minimizar aqui para ficar mais fácil para mim. Deixa eu ver se tem alguém em espera. Não. Tá, chegou a Emily agora. Tá joia. Então,
o que eu faço? Costumo fazer, colocar a foto do chat de quem entrou aqui, né, das pessoas que estão participando dessa reunião, e eu tiro um print e coloco aqui do primeiro horário e do segundo horário. Mas a chamada de vocês, eu acho que como vocês devem saber, e até coloquei um texto aqui no início da disciplina, que o fórum é usado para presença. Então, eu vou até escrever aqui, no intuito de facilitar, a presença nas aulas são dadas duas formas. Pela presença na live e no fórum no dia da aula. Aí vem um pequeno texto aí para vocês. A presença das aulas são computadas de duas formas. Então, faltou um S ali. Pela presença na live, que é aqui que eu entro, né? Pego aqui os participantes, tiro um print da tela e depois eu coloco lá no Ava, tá? E pelo um oi no fórum, que vocês devem dar esse oi para mim aqui, ó. Clique e participe do fórum. Quem não puder, não está usando o computador ou não consegue fazer isso juntamente com a live, faz depois até o horário da aula, tá? Que é às 11 horas. Vocês têm até às 11 para me responder. É só apenas dar um oi aqui no fórum, tá? Você entra aqui no fórum e me dá um oi, por gentileza. Até agora ninguém comentou nada no fórum, né? Então, só me dá um oi aqui no fórum que será computada a presença de vocês também. Eu quero deixar claro, gente, que apesar de a gente estar online, a atividade ela é presencial. Então, a postura que eu tenho tomado está sendo um pouquinho mais rígida, talvez, no sentido de prestigiar quem está aqui. Tá? Entrou mais uma pessoa agora, a Luri. Então, assim, eu estou tentando ser o mais justa possível, até porque os estágios, todos os estágios da Uniandrade, eles foram suspensos, principalmente os da saúde, né? Eu sei que vocês já não estão mais fazendo estágio porque os locais fecharam, alguns um pouco antes, um pouco mais tarde, mas todos os locais fecharam. Então, assim, o meu argumento com a coordenação e conjuntamente com a reitoria é que a disciplina, o estágio de vocês é uma disciplina. E eu justifiquei que dentro do meu plano de aula com vocês não ficam somente indo para estágio igual aos outros cursos, né? Existe um acompanhamento, uma supervisão local, que é acadêmica ali, né? Então, o que eu propus para eles liberarem nosso estágio, porque o que ia acontecer lá na frente? Vocês teriam que fazer mais dias, eu sei que vocês trabalham. Então, assim, eu falei que eu ia me comprometer, puxar as coisas que eu faria no final do semestre, que é o quê? Mandar para o AVA todas as documentações do estágio, né? E iria dar aula nos dias de estágio online para validar as horas e vocês não terem que fazer a mais isso daí, tá? Porque é o que vai acontecer nos outros cursos. Mas eu consegui justificar e estou conseguindo, a princípio, manter o estágio sem problema nenhum, tá? Só que eu preciso da colaboração de vocês, porque vocês têm que enviar alguns documentos para mim via AVA, tá? Esse encontro vai ser, o próximo encontro nosso vai ser daqui 15 dias, tá? Eu vou agendar tudo certinho, vou avisar com antecedência o máximo de pessoas possível, vou deixar aqui no AVA, como vocês não têm muito costume de ficar entrando nas disciplinas individualmente, mas nosso encontro será daqui a 15 dias, dia 9 de abril, tá? Então, dia 9 de abril, eu vou agendar outra reunião, 2 reuniões de 40 minutos, porque 40 minutos às vezes não é o suficiente. Eu vou reagendar essa reunião para daqui 15 dias. Por que esse tempo todo? Porque eu vou solicitar alguns documentos para vocês que eu vou levar um determinado tempo para corrigir, tá?
eu vou corrigir o trabalho de vocês, do pessoal da noite, então isso demanda muito tempo, tá? Então, eu vou explicar agora como que vai ser o que vocês têm que me entregar nesse prazo de 15 dias, tá? Eu botei a data até o dia 8, dia 8, que é uma quarta-feira, a entrega do prazo final, tá? Mas eu mostro aqui para vocês, aqui, ó, tá aqui, ó, dia 8 de abril, tá? Nesse caso aqui são 19 alunos que têm que me entregar, submeter esses trabalhos. Então, como que a gente vai fazer isso? Esses documentos, teoricamente, vocês já têm. Alguns, a grande maioria já me entregou esse documento, já me apresentou, na verdade, esse documento. E a única coisa que a gente vai fazer é jogar eles para o AVA, a imagem deles para o AVA, para que eu possa validar esses 15 dias de aula, tá? Para vocês não perderem o estágio nessa quarentena. Então, assim, vocês vão lá, tem toda uma introdução, né? Uma explicação, depois a explicação já está na atividade, vou até eliminar aqui, porque a explicação está sendo pelo vídeo, né? Depois eu coloco aqui, que foi pela videoaula. Aqui eu vou colocar a foto do chat, dos 2 horários, tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção agora é na parte de envio de tarefas, tá? Esse envio de tarefas, antes de eu explicar, vocês podem enviar até 20 arquivos de até 20 megabytes, tá? Então, isso é a quantidade. Diego falou que os documentos ficou na central, sem problema nenhum. Tem gente que deixou o documento como eu orientei, lá no local que vocês estão fazendo estágio. Não tem problema nenhum, tá? Só vai ter um documento onde vocês vão explicar isso, que é aqui, essa parte aqui, que vocês vão escrever um documento Word dizendo: eu, Diego Modesto Moreira, realizei atividade Natal, e explicar, justificar por que vocês não colocaram no AVA esses documentos, tá? Me justifica, faz um documento Word, coloca lá como se fosse uma declaração, que o documento está lá, ou que vocês protocolaram, a central não devolveu ainda, enfim, cada um tem uma particularidade em relação ao estágio. Então, vocês vão precisar escrever um documento no Word para justificar o porquê que vocês não fizeram as solicitações da minha atividade, tá bom? Não tem problema, Diego, só monta um documento Word e explica lá que você já protocolou, que está na central e faz uma justificativa oficial do que está acontecendo. Quem tem os materiais ou o que tiver de material, vocês vão me enviar. Então, assim, enviar a imagem e ou documento oficiais. Não vão me enviar foto de caderno, tudo mais, porque vocês têm 15 dias para organizar a vida de vocês. Então, documento seria referente a relatório de estágio, né? De tudo que já foi realizado no estágio até a data de hoje. Então, vamos lá. Quem conseguiu protocolar o contrato e o convênio, mandar a foto ou a imagem desse protocolo ou do documento que ficou com vocês. O que é essa primeira parte aqui? Vocês receberam 2 documentos, né, impressos, que vocês teriam que fazer cópia, pegar a assinatura do local nas 3 vias e protocolar na central. Alguns já retiraram esses documentos lá da central. Eles ficam com uma cópia e vocês ficam com 2 cópias de cada documento. A orientação era: uma cópia de cada documento ficaria com vocês, junto lá na pasta, e uma cópia de cada documento vocês deveriam deixar no local de estágio, para caso de fiscalização. Quem conseguiu fazer todo esse processo, me manda a foto desse documento lá via AVA. Foto mesmo, não precisa escanear. Pode ser foto, simplesmente vão facilitar a vida, de forma só que apareça lá no AVA que vocês fizeram todo esse procedimento, ok? Se você protocolou e ainda não teve retorno, não deu tempo de pegar na central, vocês mandam o número do protocolo para mim, tá? Mandam o número do protocolo que vocês fizeram. Leca, perdi o papelzinho do protocolo. Não tem problema. Quando vocês entram lá no portal de vocês, de aluno, vocês, de preferência, entrem via computador, porque celular, ele às vezes não mostra a tela toda dos protocolos.
E lá tem todos os protocolos que vocês fizeram na vida na Uniandrade, tá? Então lá vai estar escrito tudo. Se você entrar pelo computador, você vai ver a tela toda e vai conseguir identificar qual é o protocolo, o número do protocolo do convênio e do contrato. No celular, alguns não aparece essa parte, tá? Mesmo você virando a tela, tal, não aparece. Então, quando vocês tiverem, vocês entram lá e me mandam o número do protocolo, tá? Então, quem não conseguiu protocolar, daí não tem nada. Não tem nem protocolo, não tem nem contrato, não tem nada. Abre um documento Word e coloca lá. Eu, fulano de tal, não consegui protocolar o documento por esse motivo, não tinha CNPJ, não tinha... Cada um de vocês vai justificar, tá? Ou não consegui protocolar... Gente, isso depende... Cada um de vocês tem o seu motivo. Então, vocês coloquem isso e descrevam o porquê que vocês não protocolaram. Não tem problema em relação a isso, eu só preciso documentar. Por que não tem nesse primeiro momento não tem problema? Porque vocês não estão em campo. Se estivessem em campo, trabalhando e fazendo estágio sem esse documento aqui, seria problema sim. Aí eu ficaria preocupada pela questão de vocês estarem sem respaldo legal para estar fazendo estágio. Agora, como eu sei que vocês não estão fazendo estágio, então só discorra aqui em relação ao porquê que vocês não protocolaram o documento. A outra parte que vocês têm que enviar é a imagem e fotos do anexo 1 ao 7. Eu tenho lá minha tabela, tudo certinho, dos que eu já vi, toda a organização, mas para validar as horas que a gente está em quarentena, eu preciso que vocês me enviem via AVA esses documentos, essas imagens, tá? E enviar foto da ficha de frequência. Outra coisa, tem gente que não tem nenhum anexo, não tem ficha de frequência. Volto a dizer, tudo que vocês não têm, justifica no documento Word. Não tem o protocolo da central, não tem o anexo 1 e 7, não tem a ficha de frequência, porque eu sei que alguns professores, lá no estágio, eles não assinam aula a aula a ficha de frequência, tá? Então, às vezes eles deixam só para o final, assinar tudo de uma vez. Então, pode mandar a ficha de frequência com as datas, sem assinatura, foto, ou justifica no documento Word também o porquê que você não tem. E enviar, de preferência, o Word, o relatório. Se for manuscrito, porque é permitido ter os relatórios em manuscrito, enviar a imagem, foto. Só que eu coloquei aqui em cima que tem que ser oficial. Então, não adianta me mandar relatório que não seja no formato oficial dos documentos, tá? Basicamente, esses documentos aqui, todos vocês têm. Se não tem, justifica para mim num documento Word o porquê não tem, o porquê não conseguiu. Lá faz lá toda a sua justificativa do porquê não. Você tem determinado documento e envia só a justificativa para mim. Os demais que já tem tudo, me envia, por gentileza, todos esses materiais. Por que eu pedi a aula daqui 15 dias somente de estágio? Porque eu preciso corrigir isso daqui. E se o pessoal foi, e eu sei que alguns foram para estágio, vai me demandar muito tempo olhar cada relatório de cada dia de vocês, tá? Isso demanda tempo, e não é só a turma de vocês, eu tenho mais ou menos 100 alunos em estágio. E eu vou ler todos eles e vou fazer a seguinte coisa. Eu vou olhar, por exemplo, do Daniel Bai, e eu vou dar um feedback aqui individual dos relatórios dele. Eu vou olhar do Gustavo Baltazar e vou dar os feedbacks individuais dele. Então, assim, isso demanda muito tempo, ainda mais que eu tenho muitos alunos para fazer isso. Então, por gentileza, gente, não deixem isso para a última hora, tá? Vocês têm até o dia 8, mas se vocês enviarem dia 8, eu não vou ter tempo de dar esse feedback, tá? Eu dei 15 dias, mas eu tenho controle disso também. Eu consigo saber que dia que vocês mandaram, que horário que vocês mandaram. E se eu não passar feedback, eu vou justificar que eu não passei o feedback porque o aluno enviou em cima da hora. Aí fica inviável eu corrigir uma coisa que foi enviada 1 hora antes de eu entrar em aula com vocês daqui 15 dias, tá? Então, assim,
Quem não fez os relatórios ainda, por gentileza, digita no Word ou faz manuscrito e me envia uma foto na qual eu consiga ler, tá? Não adianta me enviar uma foto muito zoada que eu não vou conseguir ler, tá, gente? Então, basicamente, vai ser isso. Foi a forma que eu consegui de validar esses 15 dias, pelo menos, se a gente ficar em quarentena. Isso daí vai ser validado com esse procedimento que eu expliquei agora. Professora, se acontecer mais tempo a quarentena, se ficar mais tempo, não tem problema. Teremos um próximo passo, que seria o projeto integrador, tá? Ou vocês vão ter mais uma semana, 15 dias mais 7, vai ter mais 20 e poucos dias aí, para poder corrigir os relatórios, me mandar de volta, já ganhamos mais 7 dias. Daí, se não voltar ainda, a gente entra com o projeto integrador, que é bem tranquilo, vocês só vão me mandar as atividades, das atividades que vocês fizeram com os professores nesse período de quarentena. Tá? Bem tranquilo, sem problema nenhum. Meu cachorro resolveu dar uma de pitbull ali agora. Tite, tá tudo bem. Então, eu tô com um plano até para mais de um mês aqui, se a gente ficar em quarentena. Tá? Não se preocupem com isso. Leca, não sei se a academia que eu estou vai me aceitar novamente na hora que a gente retornar da quarentena. Não tem problema nenhum, vamos lidar individualmente com cada caso de vocês. Vai ser, o Thiago colocou aqui 54 horas, vai ser difícil completar. Não, Ti. A gente vai diminuir essa carga horária e vai validar como aula. Então, por exemplo, dessas 54, a gente vai reduzir 3 horas aulas de cada, 4 horas aulas de cada dia que a gente estiver em quarentena, tá ok? Então, por exemplo, semana passada vocês não foram, né, na quinta-feira, então, semana passada já dá 50 horas. Hoje vocês vieram na videoaula, já fica 46 horas. E assim por diante. Semana que vem, menos 4. Então, cada dia que a gente não foi para estágio em função do coronavírus, a gente vai diminuir 4 horas desse total aqui. Tá ok? Ficou claro isso? Porque eu consegui que as horas da disciplina fossem validadas como hora estágio, tá? Não adianta se comparar outros cursos, porque cada um tem sua não vai sair. Tem sua individualidade, ok? Então, assim, fala assim, a enfermagem não está fazendo estágio e a educação física tá. Gente, vamos evitar esse tipo de coisa, porque a enfermagem faz dentro do hospital, faz em unidade básica de saúde, é outro contexto. Às vezes até o estágio deles não é uma disciplina, o estágio deles é obrigatório e não tem supervisão local, só tem do local, não tem supervisão na instituição, uma coisa que eu acho extremamente equivocada. Mas o nosso é uma disciplina, então cada dia em quarentena reduzirá 4 horas, então a gente já tem 8 horas a menos dessas 54 aqui, tá ok? Então, foi isso que eu consegui para a gente não perder o semestre. Eu sei que todo mundo trabalha, tenho empatia em relação ao que está acontecendo, empatia em relação a vocês. Então, eu consegui sentar, conversar com o Léo, ele levar isso para frente, para a gente conseguir validar as horas de vocês enquanto a gente estiver em quarentena. Outro curso, outras formas de orientação, outros tipos de conduta, tá? Provavelmente eles vão ter que compensar essa hora durante o retorno, tá ok? Então, vamos documentar, vocês não estão tendo estágio presencial, mas estão tendo aula de estágio, ok? Ficamos combinados assim para não ter nenhuma lacuna para algum tipo de questionamento de outros cursos, tá? O nosso é disciplina, ponto final, e a gente vai validar assim. Beleza? Pessoal, alguém tem alguma dúvida individual, algum questionamento? O que for para se preocupar após a quarentena, a gente vai lidar com aquele momento, ok? Não adianta a gente se desesperar agora, não adianta
não tem o que fazer. Vamos lidar com o que tiver no momento, o concreto. Ou seja, a gente retorna, a gente senta no dia, na semana que a gente retornar, eu vejo individualmente cada um, a gente monta um plano para cada pessoa e se a academia não aceitar vocês de volta, se tiver alguma intercorrência, vai ter flexibilidade da minha parte para esse tipo de coisa, ok? Mas o único comprometimento que eu preciso é que vocês me enviem os materiais ou me enviem a justificativa do porquê vocês não têm. Eu preciso que vocês venham para a aula, que são as aulas virtuais. Eu não vou disponibilizar esse vídeo para quem não está aqui, a não ser que tenha alguma justificativa, tá? Eu não vou justificar, não vou enviar esse vídeo, apesar de eu ter ele salvo, eu tenho todas as minhas aulas salvas, eu utilizo o YouTube como nuvem, né, para hospedar meus vídeos, para não destruir meu computador de tanta memória, né, porque cada aula que eu dou 10 aulas na semana, então são 20 vídeos por semana que eu estou montando de 40 minutos. Então, assim, eu hospedo lá no YouTube. Se alguém tiver alguma intercorrência, Carlos, Stephanie, Thiago, se tiver alguém que tem alguma intercorrência, que a gente sabe que é possível, eu tenho um aluno que mora no sítio, a internet dele não consegue comportar uma live, Malemar consegue um WhatsApp, mas são coisas que eu vou avaliar individualmente. Mas quem não veio hoje não vai ter acesso a essas informações que eu estou dando na videoaula. Ele vai ter acesso às informações que estão aqui. Jaque, vai lá. Tá trabalhando, Jaque? Empresa tua sacana, hein? Se não for hospital, é sacana. Que não deveria. Beleza, pessoal? Dúvidas? Aproveito o chat. Eu tenho ainda um tempo aqui dessa live, tá? Para tirar dúvidas de vocês. E se vocês tiverem mais dúvidas ou surgir dúvidas ao longo desses 15 dias, a forma de vocês oficializarem essas dúvidas seria pelo fórum. Pode mandar o WhatsApp? Pode mandar o WhatsApp, mas eu tenho recebido muito WhatsApp para variar. Então, assim, eu às vezes deixo sem ler para poder identificar as pessoas que eu ainda não respondi. O fórum, por exemplo, se eu não responder num prazo determinado, vai lá, Jaque. Só diminuiu a carga horária. Vou tentar mandar o link do vídeo daí para você, Jaque, pelo YouTube, tá? Só me cobre daí, por gentileza. Isso pelo WhatsApp, não hoje, tá? Porque ele demora para carregar. Mas daí cobre para mim, cobre amanhã de mim pelo WhatsApp que eu mando o link para você, tá bom? Individualmente. Bom trabalho. Então, assim, o fórum, se eu não responder num determinado tempo, vocês podem me culpar de eu não ter respondido, tá? Então, aparece aqui para mim ainda está um pouco confuso, mas deveria aparecer para mim aqui as minhas mensagens não lidas. Como vocês podem ver, já tem 3 mensagens aqui no meu fórum e não foi sinalizado aqui, que eu não li, né? Então, a forma de vocês me ferrarem se eu não responder vocês, que eu acho a mais correta, é escrever via fórum, tá? Escreve no fórum a dúvida de vocês, né? E se eu não me engano, eu acho que eu tenho 48 horas para responder as dúvidas de vocês, tá? Via fórum. Tá? Se eu não responder dentro dessas 48 horas, eu tenho que justificar o porquê que eu não respondi. Tá ok? Então, vocês jogam um problema para mim, quando vocês colocam as dúvidas no fórum, tá bom? No WhatsApp, não seria muito adequado, tá bom? Mas também, que nem o Carlos me mandou ontem, enfim, sempre que possível, conversei com o Thiago ontem, sempre que possível eu vou respondê-los, tá? Então, basicamente é isso. Alguma dúvida referente ao que tem que ser feito, tá? Se me mandar o treco zoado aqui, foto de não tiver os relatórios, tudo mais, eu vou devolver e vou mandar mensagem para vocês, tá? Vocês vão receber essa mensagem via AVA, então fiquem atentos também, tanto quanto eu, tá bem? Alguma dúvida?
Eu não liberei o áudio de vocês, né? Porque senão fica um pouco confuso aqui. Posso já, além da Jaque aqui, né? Depois eu tiro um print lá do chat. Alguma dúvida, galera? Vocês estão por aí? Só 3 pessoas colocaram a presença lá. Apenas 3 pessoas colocaram suas presenças. Pode colocar não assinados também, Thiago, sem problema, tá? O importante é que fique documentado e fique esses documentos no ar. O que vai acontecer, Thiago, é que ao final daí do estágio, você vai ter que reanexar todos esses documentos assinados daí, tá? Porque eu estou tentando, com esse semestre, eu vou fazer as 2 maneiras para ver se a instituição autoriza eu fazer tudo digitalizado, não ficar fazendo as coisas documental. Mas esse semestre, até para ver se funciona o AVA, se não perde os documentos de vocês, eu vou pedir esses documentos encadernados ao final do semestre e vou pedir que vocês anexem no AVA também, como eu estou pedindo agora. Era uma coisa que eu ia pedir ao final do semestre, lá em junho, mas eu já estou pedindo agora para validar as horas de aula. Então, se você anexar sem essas assinaturas, lá no final do semestre vai ter que anexar, ou quando você conseguir, você anexa esses documentos com as assinaturas daí, por gentileza, tá? Só para regularizar. Tudo bem? Vou colocar aqui a imagem, né? Somente a Jaque saiu, né? Então, vou colocar aqui a imagem do chat e do... Tudo eu deixo muito bem registrado no AVA, tá, gente? Para não dar problema lá no final das nossas horas. Se alguém questionar, eu falo, olha, teve aula normal, tenho o horário de aula, tenho tudo certinho aqui para... Eu já conheço o sistema do MEC em relação a estágio, já estou há algum tempo com estágio. Então, qualquer questionamento do MEC, eu tenho respaldo pela gravação dos vídeos. E é a forma que eu estou encontrando de... Eu já peguei greve de escolas também, não é só com vocês também, tá? Eu coloquei aqui no 7º bacharel diurno, mas eu vou colocar isso em todas as turmas, tá? É que eu não consigo, é um trabalho braçal, e eu tenho que entrar turma por turma para poder fazer tudo isso que eu fiz aqui com vocês, tá? Então, infelizmente, tudo isso eu tenho que replicar de novo lá das outras turmas que estão aqui. Vocês são várias turmas, nessa aula de quinta-feira tem várias turmas. Então, eu vou replicar isso daqui nas outras salas também, tá? Eu estou nessa do 7º bacharel, mas eu vou replicar isso na licenciatura, tudo certinho. Tá aqui, ó, quem participou hoje, mais as 5 mensagens que agora aumentou um pouquinho lá no fórum, mas está faltando gente, tá? Então, galerinha, vocês têm até às 11 horas da manhã para colocar lá no fórum a presença de vocês, tá? Eu vou fazer a live às 9h30 também, vai que alguém se perdeu no meio do caminho aí e não conseguiu entrar. E daí também eu coloco a segunda live, a foto e a imagem aqui de vocês. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Assim que acabar as lives, eu vou lá e respondo o fórum de vocês, dando um oi, tá? Mas eu acho que está bem tranquilo, não tem nenhuma novidade. Daqui 15 dias, a gente se encontra de novo numa live para planejar e organizar os próximos passos. Vamos ver se daqui a 15 dias acaba essa situação, né? Mas, a princípio, é o que a gente tem de plano atualmente. Se estender, também temos um plano. Tá bom? Dessas 54 horas, então, vai ser bem reduzida com essas aulas que a gente está fazendo aqui. A princípio, no mínimo, 12 horas já foi reduzidas. Tá bom? Até a próxima aula, são 12 horas que vocês não terão que fazer em campo. Beleza? Um beijo enorme, obrigada. Desculpa
o Thiago, eu acho que é o Thiago Cordeiro que está aqui, da live, eu envio então para a Stephanie, para o Carlos e para o Thiago com antecedência para vocês conseguirem se organizar para entrar na aula. Mas já sabe, já estão orientados que será daqui a 15 dias, dia 9, tá? Às 8h30, e a segunda reunião eu marco às 9h30, porque é uma questão de horário do site. Mas se eu tivesse que continuar falando aqui, eu já ia desconectar aqui e já ia entrar em seguida na outra reunião. Mas não é necessário nesse momento. Beleza? Se cuidem, estão à disposição de vocês, tá bom? Sem sair de casa, sem aprontar, quarentena. Beleza? Beijos.